dei boa noite para todo mundo aqui. Vou convidar você a ficar de pé, você que está aqui na igreja, você que está em casa, seja onde for, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando o culto da JNI, Jardim Amanda, graças a Deus. Vou convidar você. Boa noite, Everton. Boa noite, Thiago, os nossos músicos da noite. Todo mundo abriu? Amém? Quem não conseguiu, diga escola bíblica. Brincadeira, gente. E diz assim, ó. Como é feliz aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Hoje eu quero perguntar onde suas escolhas têm te levado, onde seus caminhos, onde você está indo aí, esses caminhos, será que estão te levando à salvação ou será que estão te levando à condenação? Talvez seja forte demais ouvir isso, mas nós como igreja temos que pensar nisso em todo o tempo e nós temos que pregar isso o tempo todo. Que nós estamos indo rumo ao céu. Amém? Vou te convidar agora a fechar os olhos para que nós possamos orar. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse culto. Eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso e não há ninguém que se compare ao Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu peço, Espírito Santo, por gentileza, para que nessa noite nós possamos ouvir a tua voz. Só o Senhor sabe como a nossa semana foi, quantas lutas nós enfrentamos, quantos desafios nós enfrentamos. Mas eu sei que o Senhor é um Deus justo e um Deus zeloso, um Deus de amor, que vai falar no nosso coração essa noite. Eu te peço graça para que nós possamos, Senhor Deus, dar o nosso melhor essa noite, nosso melhor louvor, nossa atenção, tudo que há de melhor em nós, que nós possamos te apresentar essa noite. Fala conosco, Espírito Santo, porque nós precisamos do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite você que está nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais. Cada dia que passa, o Senhor tem ministrado no meu coração, dizendo: vocês dependem de mim. Vocês dependem de mim para tudo. Nós não somos autossuficientes. É um prazer estar aqui no culto de jovens. É um prazer poder estar na presença dos futuros pregadores, dos futuros missionários, dos futuros ministros da palavra, dos futuros ministros de louvor, dos futuros obreiros. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Se você está aqui esta noite, deixe que o Senhor fale ao teu coração. Declare a sua dependência por Ele. Levante a sua mão e diga: eu dependo de Ti, Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 2, versículo 14: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. Glória a Deus. Jovens, vocês são fortes. Declare: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte porque eu dependo do Senhor Jesus. Eu sou forte porque eu dependo do Senhor Jesus. Aleluia.
o Deus que nunca falha, o Deus que nos perdoa, Deus, o Pai de amor, Jesus, o Filho de bondade, e o Espírito Santo que nos ajuda todos os dias. É pelo poder do Espírito Santo que nós levantamos todas as manhãs. É pelo poder do Espírito Santo que nós estamos aqui esta noite. É pelo poder do Espírito Santo que nós vencemos a cada dia. É pelo poder do Espírito Santo que nós estamos com as portas das igrejas abertas. É com o poder do Espírito Santo que nós estamos vivos. É com o poder do Espírito Santo que nós temos ar para respirar. É com o poder do Espírito Santo que nós temos saúde. E é com o poder do Espírito Santo que nós chegaremos à eternidade vencendo em Cristo. Aleluia! Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, nós cremos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da videira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da videira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga, nós cremos, nós cremos. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da videira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que não haja fruto na
nessa semana, mas eu creio que o Espírito Santo ele já está aqui. Ele quer falar com você. Você que está nos assistindo, ele quer ter um relacionamento com você. O Espírito Santo de Deus, ele quer ter uma intimidade profunda com você. Não há nada, você pode estar triste, você pode estar caído, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Porque o preço foi pago. Ele ressuscitou, morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. O Espírito Santo, ele quer ter uma vida santa, de santidade com você. Comece a falar com ele nesta noite. Se você não orou nessa semana, se você não orou hoje, esta é a hora, esta é a oportunidade de falar com ele. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo, onde temos o livre acesso para entrar na presença dele. E muitas vezes não aproveitamos isso. Então este é o momento. O Everton vai cantar o refrão, e que você canta com toda intensidade. Espírito Santo, vem sobre os corações neste lugar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da livreira vinda, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia! Ele está aqui, Ele está aqui. O Espírito Santo, se mova neste lugar, Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Deus nesta noite com toda a sua força. Ele merece o seu melhor. Ele está aqui para falar com você. Você aí na sua casa, comece a aplaudir o nome dEle. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda ao nosso Deus, o Deus que é grande. Pode aplaudir ao Senhor. Louve com as suas palmas. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, mal de igual a
tua presença não há o que temermos, ó Pai. Não há doença, Pai. Não há situação que nos faça temer a nada, porque todas as nossas forças, tudo está em Ti, Senhor. Toda a nossa confiança está em Ti, ó Deus. Aplauda o teu Deus, o nosso Deus, o Deus vivo, aquele pelo qual nós nos rendemos. O Deus que nos faz acreditar em tudo. Prostre-se diante do Senhor. Coloque-se aos pés dele nesta noite. Você não tenha nenhum problema, glória a Deus. Mas interceda nesta hora por alguém que você conhece, por alguém que necessita de oração, por alguém que necessita do sopro do Espírito Santo. Diz que você veio entregar tudo a Ele. Fala pra
sobre nós esta noite. Continue ainda nesse mesmo espírito e vamos orar nesse momento. O Everton vai continuar ministrando. Nesse momento é importante que nós entendamos o quanto Deus, Ele é valoroso. E quando a gente entende o valor de Deus para nós, a gente começa também a entender o quanto a gente custou para Deus. E esse momento que a gente tem de liberdade aqui, que nós temos livres de liberdade, ele custou um alto preço. O seu Filho, Jesus Cristo, ele sofreu, ele morreu, derramou todo o seu sangue para poder te dar liberdade, para que você possa levantar suas mãos, levantar sua voz e dizer: Senhor, eu me rendo diante de Ti. Eu me rendo diante de Ti. Então nesse momento, se prostre de fato ao Senhor. Entregue tudo que você tem. Entregue sua vida a Ele. E deixe Deus fluir no seu interior. Mergulhe nesse momento nos rios de Deus. E deixe Deus falar ao seu coração. Ministrar o seu coração. Elevar a sua alma a uma profundidade muito mais além do que você imagina. Deixe Deus nesse momento te levar a um lugar que você nunca entrou, no Santo do Santo. Oh Deus amado, em nome de Jesus, começa a soprar, ó Deus, começa a passear em nosso meio. Começa, Deus, a fazer Tua vontade em nossa vida. Começa a agir, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, sentir a Tua grandeza, sentir o Teu poder, ó Pai. E por isso, engrandecer o Teu nome, magnificar o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Visita quem está em casa, assistindo, ó Pai, a esse culto. Não só assistindo, mas cultuando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, começa a tocar cada um aqui nessa congregação, cada jovem, cada adolescente, cada família representada. Em nome de Jesus, Pai amado, começa a libertar, Senhor, libertar pessoas hoje à noite. Começa a quebrar grilhões, ó Deus, quebrar cadeias, ó Pai, libertar do pecado, que o Teu nome seja glorificado, exaltado em nosso meio, Pai. Toma a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Acende o fogo em meu coração, Senhor. Acende o fogo em meu coração. Que eu não resistirei, eu não controlarei. Espírito Santo, queime nossos corações. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Agora nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria que você ficasse atento. E eu quero dar liberdade, se você tiver alguma dúvida, você no final do culto nos procurar para podermos esclarecer melhor, se você tiver alguma dúvida. Claro que o Espírito Santo ele vai esclarecer todas. Vamos orar para dar início à ministração da palavra. Pai amado, nós te damos graça, te louvamos. E nesse momento nós queremos pedir que o Senhor nos use de forma poderosa. E que o teu nome seja glorificado, magnificado, exaltado como já foi aqui, como tem sido pelos nossos lábios. Usa a nossa vida. Independente, Senhor, porque nós estudamos, nos preparamos, mas a mensagem é tua, a palavra é tua, o povo é teu. Então o Senhor já preparou os corações, agora fale, igual o Senhor falou conosco também, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre sacerdócio. E a gente quer, na nossa simplicidade, a gente quer falar um pouco sobre sacerdócio. Eu, o Mateus e o Iago. Boa noite, Igreja Paz. Essa semana, como o Wildo falou, é sobre o sacerdócio. E nesse mês, nós estamos no mês da valorização da vida, o Setembro Amarelo. E nós abordamos 4 temas que nós gostaríamos de, na união deles, promover o bem-estar e que as pessoas se sentissem valorizadas. O primeiro tema foi valor e preço, que nós falamos a respeito de
o quanto o humano, sozinho, ele não tem nenhum preço, ele não tem nada que seja agradável aos olhos de Deus. Mas, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele definiu para nós, Ele nos tornou extremamente valiosos. Mesmo sem nenhum preço, Ele deu o Seu Filho por nós. Mesmo sem nenhum preço, Ele criou diversas maneiras de nós buscarmos e nos sentirmos amados por Ele. E o tema seguinte foi aliança, que é basicamente tudo isso. Tudo que Ele foi fazendo desde o início dos tempos, foram alianças para que nós pudéssemos buscá-lo, para que nós pudéssemos estar junto dele algum dia. E o tema da semana passada foi ser ovelha, ou seja ovelha. E ele mexeu muito comigo a respeito do tema de hoje. Que eu preparei um texto para a semana passada, que toda semana, cada um de nós, eu, Iago, Beatriz, Clarinha e Rafaela, preparamos um texto, e nós conversamos entre nós a respeito disso. E o tema daquela semana, eu falei a respeito da vulnerabilidade da ovelha, que ela é a base da cadeia alimentar. E quando eu falei, poxa vida, como eu vou ser uma ovelha? Por que Jesus Cristo utiliza a ovelha como referência? Eu fui confrontado exatamente sobre isso, que eu como humano acho que eu sou muito, muito forte, sei muito, mas o que Deus quer de nós, para Ele, é que nós quebremos esse nosso ego, que nós quebremos isso que nós achamos que somos e nos entreguemos para Ele através da vulnerabilidade, reconhecer que sem Ele não somos nada. E o tema da semana é sacerdócio. E pessoalmente, ultimamente, eu converso bastante com o Hildo, com o Iago. Eu tenho lido Êxodo e tem algumas... Em Êxodo é um livro muito forte, que fala a respeito dos rituais e a respeito de... A respeito de regras dadas diretamente de Deus para Moisés. E mexe bastante comigo. Eu sempre falo, pastor, eu queria fazer isso. Aí fala, Mateus, não é assim. Pastor, mas Mateus, não é assim. Eu falo, tudo bem. E nessa semana eu me aprofundei bastante nesse tema para entender exatamente o que era tudo aquilo que estava acontecendo. E eu quero contextualizar um pouco do que eu quero dizer, falando de Moisés. Ele foi um profeta de Deus. Foi um escolhido de Deus para representar o povo. E Deus tinha um relacionamento com ele muito incrível. Ele se apresentava diretamente para Moisés e gerava muita autoridade nele. E em Êxodo 15, 22, se vocês quiserem ler, mas eu vou ler para vocês aqui. Depois que... Todo mundo conhece a história de Moisés do Egito. Alguém que não conhece? Amém. E depois que eles saíram do Egito, aconteceu um fato que eu gostaria de destacar, que foi muito impactante para mim. E diz assim, Êxodo 15, 22. Quem encontrar aí diz amém. Enquanto o pessoal procura, você que está em casa, eu gostaria de pedir que você comentasse no nosso vídeo o que está achando e compartilhasse para os seus amigos. Muito obrigado, boa noite. Quem tiver aí também com o telefone, compartilha, é claro. E em Êxodo 15, 22 diz o seguinte: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mará. No entanto, não puderam beber as águas de Mará. Mará em hebraico quer dizer água amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Eu, pessoalmente, toda vez que eu leio esse texto, e principalmente esse finalzinho, eu fico arrepiado e ele mexe muito comigo. Que ele diz, o próprio Senhor se apresenta a eles e diz, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, pois sou o Senhor, aquele que cura vocês. Eu gostaria de orar nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, Deus,
para que nos mostre a sua verdade, Pai, e apresente o seu poder a nós, Pai. Que através de Jesus Cristo, a sua verdade seja sempre a verdade, Pai. Eu clamo a Ti, Pai, para que seja misericordioso conosco nesses momentos e nos permita, Pai, vencer dia após dia sobre Suas mãos. Eu Te louvo e agradeço imensamente em nome de Jesus. Amém. E seguindo o livro de Êxodo, Deus vai falando com Moisés e vai estabelecendo leis e regras para que a convivência dos israelitas seja harmoniosa e edificada. Hoje, conversando com o Wilder, ele me deu um fato interessante. Deus escolheu o povo israelita para ser um povo sacerdotal, para que fosse um povo santificado, um povo santo. E lá em Êxodo, é muito bom ler Êxodo, que ele edifica a pessoa extremamente, é uma ética, simples assim, é o que a ética é. Ele orienta a respeito de como deve se tratar um ladrão, e não é matando o ladrão, como um dono de uma propriedade deve agir quando alguém invade a sua propriedade. Tem diversas leis que orientam muito. Tem leis a respeito da propriedade, leis civis e religiosas, a respeito da justiça e misericórdia e deveres do juiz. É muito interessante, é absurdo. E, dadas essas orientações a respeito de como deveria ser a convivência dos israelitas, ele fala a respeito dos sacerdotes, e como os sacerdotes deveriam se portar e quais seriam as funções do sacerdote. E aquilo, eu gosto muito desse lado do Velho Testamento, que é diferente dos tempos de hoje, que, conforme eu vou explicando aqui, é muito complexo e muito difícil. E hoje em dia não é tão complexo, não é difícil, e leva nós a termos um pensamento de não valorização sobre os privilégios que nós temos. E Deus, ele se apresenta a Moisés e orienta a respeito de como deveriam ser esses cultos. Nesse momento da história, eles estavam em movimento, eles não tinham um lugar fixo. E Deus orienta eles a fazer um tabernáculo, que é uma igreja móvel. Já pensou ter que todo dia mover essa igreja aqui? E tem umas regras absurdas, que são as seguintes. Ele orientou o tamanho do tabernáculo, quais seriam os materiais utilizados, quais seriam as cores, qual seria o tipo de madeira, quais seriam os tipos de pele de animais que serão utilizados, o tipo de óleo para unção, qual seria o tipo de óleo do azeite das luminárias, quais seriam as pedras preciosas. E depois disso, ele orientou quais seriam os móveis e qual a função de cada móvel dentro do tabernáculo. Ele apresentou a Arca da Aliança, o propiciatório, o altar do incenso, a bacia de bronze, o altar do holocausto e mais uns 15 artigos aqui que estão muito bem explicados em Êxodo, a partir do Êxodo 25, muito bem explicados. E depois de orientar a respeito de como deveria ser construído o tabernáculo, ele ensina os sacerdotes a se consagrar. E é nessa hora que eu vejo o quanto nós não valorizamos as possibilidades que Deus nos dá nesse momento, de estar exatamente aqui, podendo explanar a sua mensagem. Em Êxodo 29, se você puder anotar para você depois ler e compreender o quão foi complexo esse início dos cristãos, vocês vão entender. Em Êxodo 29 é apresentado todo o primeiro ritual, que era o seguinte, é complexo, gente. Eles separavam um boi, 2 pequenos cordeiros, a melhor farinha, faziam pães e bolos disso. Depois eles precisavam se lavar e eles colocavam uma veste sacerdotal. Até esqueci de destacar a respeito das vestes sacerdotal, que são várias peças que eles precisavam utilizar, que era costurada com um linho especial não, com linho que tinha ouro e tinham pedras e tinha um tamanho exato. Cada detalhe sobre o tamanho da bacia, ele tem bem explicado em Êxodo 29. Eles se lavavam, colocavam as vestes sacerdotais e se ungiam com a cabeça. Depois disso, eles precisavam sacrificar esse novelho na frente da igreja, da tenda de encontro, o tabernáculo. Colocavam um pouco desse sangue no altar, despejavam todo o restante do sangue na base do altar, e eles tinham que fazer depois a mesma coisa com os outros 2 cordeiros. Além disso, nos 7 primeiros dias, eles precisavam sacrificar um novilho pela manhã e um novilho pela tarde.
E além disso, nesse primeiro ano, eles precisavam fazer esse mesmo sacrifício de novilho pela manhã e pela tarde, todo santo dia. Olha o trabalho que eles precisavam só para se consagrar, para começar a ser sacerdotes. E no final desse versículo, Deus se apresenta para eles e diz: assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Araão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E assim foi realizada a consagração. Toda essa burocracia complexa, porque eles precisavam construir, eles estavam fugindo, eles estavam se exilando, e eles precisaram se reunir e construir uma construção extremamente complexa, cheia de regras, e eles cumpriram toda a risca, e Deus se agradou e se apresentou a eles. E eu acredito que tudo isso foi preciso porque naquela época era o princípio, era o primórdio dos tempos, não tinham profetas, eram poucos, não tinha Jeremias, não tinha Isaías, não tinha Davi, não tinha Salmos, era tudo através da própria presença de Deus para o povo. Então eu acredito que foi necessário que toda essa complexidade acontecesse naquele momento. E é isso. E assim, nós vivemos um novo tempo, onde cada um de nós é igreja, cada um através de Jesus Cristo, que através do seu próprio corpo pagou o último holocausto de sangue, compartilhando com cada um parte do seu ser, espírito e graça, para que nunca mais o sangue de um animal fosse utilizado para redimir o pecado, para que eu no meu íntimo pudesse ouvir a voz de Deus e orar pelo meu perdão. É exatamente isso que nós não valorizamos, porque olha a burocracia que era naquele tempo, e eu não poderia orar pelo meu perdão. Eu precisava apresentar um holocausto a Deus para que o meu perdão fosse perdoado através do sacerdote. O meu pecado. E com o sangue de Jesus Cristo, com o último, maior e mais intenso holocausto, tudo isso foi quebrado, porque uma parte dele, um pedaço do Espírito dele está presente em cada um de nós. E quando nós nos apresentamos a Ele, Ele nos perdoa. Quando nós clamamos por Ele, Ele escuta nossas orações. E alguém aqui já teve vontade de orar por um irmão ou falar sobre a salvação para alguma pessoa? Alguém aqui? Você teve vontade já de fazer isso, Bruno? E você, Júlio? E você, Will? E você, Clarinho? Vocês foram escolhidos para ser sacerdote. Ser sacerdote é uma autoridade que Deus te dá. Você tem livre escolha de escolher aceitar isso ou não. Vai de vocês. Quando essa semana, sobre ser sacerdote, a partir dessa questão, eu tive um conflito muito grande. Porque eu estava lendo o Êxodo, eu sempre tenho lido o Êxodo, e eu nunca tinha me questionado a respeito de que eu seria um sacerdote, de que cada um de nós poderíamos ser sacerdote. E quando o tema foi apresentado, a primeira coisa que eu li, eu uso um dicionário chamado Priberan. Alguém conhece Priberan? É um dicionário. E lá está assim, que sacerdote é uma autoridade dada por Deus. E quando eu peguei essa definição, eu fui intimamente tocado por conta de que eu escolhi ser um sacerdote. Eu tenho me colocado como sacerdote, eu tenho buscado aprender da palavra, eu tenho buscado ser cristão para que outras pessoas sejam cristãs, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas conheçam Jesus Cristo. E eu, no meu íntimo, fui impactado muito por conta de, poxa vida, olha como era feita a santificação de um sacerdote, de uma pessoa naquela época, e como eu estou buscando me santificar. E durante um dia inteiro, eu ouso dizer que foi uma forma de como Deus quis conversar comigo, porque eu fiquei me martirizando a respeito de, poxa vida, como é que eu vou me santificar? Poxa vida, como que eu vou me tornar santo para falar sobre Jesus Cristo para alguém, sobre a salvação para alguém? Aí eu conflitei comigo mesmo, e chegou um momento que estava tão ruim isso dentro de mim, que eu falei, poxa vida, eu preciso da ajuda dos universitários. Eu fui pedir a ajuda do meu pastor. E ele me falou a respeito do perdão através de Jesus Cristo. E eu sabia a respeito disso, só que eu
por algum motivo, aquilo que eu digo, foi uma forma como Deus utilizou para conversar comigo. Ele me confrontou sobre o meu eu e me deixou entender o quanto sem Ele eu não sou nada, o quanto sem Ele eu não tenho o que fazer para me santificar, para me purificar, para que meus pecados sejam perdoados, que sem Ele não tem outro caminho. E esse foi o meu conflito dessa semana. Toda semana nós dizemos aqui que Deus ele nos testa e nos prova a respeito do tema. E essa semana foi muito complicado, muito complicado. Quem estava comigo presenciou que eu fiquei muito abalado a respeito dessa questão de buscar ser bom para Deus, buscar ser, como aos olhos de Deus eu poderia ser bom. E eu vi que sozinho, de acordo com a minha própria vontade, de acordo com o meu querer, de acordo com os meus pés, eu não conseguiria, que somente em Jesus Cristo, clamando a Ele, me prostrando a Ele, entendendo o que Ele queria para a minha vida, é que eu conseguiria chegar àquilo que Ele deseja. É isso, pessoal. Muito interessante que você falou, Mateus. Que realmente quando a gente somos confrontados, é muito difícil a gente corresponder isso no primeiro impacto. E é realmente ao longo do tempo a gente começa a colocar isso em prática. E você já conseguiu terminar o que você ia falar? Mais ou menos, mas pode falar. Não, mas Vai lá. Termina aí. Estresse. E assim, tudo isso que eu estava pensando foi sobre terra, porque a partir do momento que eu entendi, que eu aceitei Jesus no meu coração, eu posso me renovar diante dele todo dia. Todo dia nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. E uma coisa, aquele conflito que eu falei que Deus me confrontou foi de que eu precisava me justificar diante dele se o meu coração estivesse clamando por aquilo, porque não adiantaria eu dizer da boca para fora que eu queria perdão de uma coisa, sendo que eu ia sabendo que eu ia voltar a cometer. Não adiantaria eu da boca para fora ir lá clamar pelo perdão de Jesus Cristo e seguir como se nada tivesse acontecido. Eu precisava sentir no meu coração que eu precisava dessa mudança, que eu entendia que aquilo era uma mudança que eu precisava e que somente através dele eu conseguiria. E foi isso que aconteceu. E isso foi o conflito do passado para o presente, porque eu entendo o que aconteceu no passado, mas entendendo o que aconteceu agora através de Jesus Cristo, é tudo diferente. Eu acredito que, não sei se eu posso usar essa palavra no falando em Setembro Amarelo, mas se eu tivesse no passado, sem Jesus Cristo, e me pegasse no conflito que eu estava passando, eu acho que eu poderia fazer alguma coisa, uma loucura, porque naquele momento não existia a presença de Jesus Cristo. Nós não tínhamos um ponto de ancoragem, um ponto de equilíbrio para nos... Não tínhamos o acesso direto. Nós não tínhamos o acesso direto a Ele, de me prostrar e falar, meu Deus, eu não sou digno. Meu Deus, eu sou pequeno, sem ti eu não consigo nada. Nós não tínhamos isso. E aquela aflição que estava no meu coração, quando eu me prostrei e pedi o perdão a Ele, foi um alívio tremendo, com a consciência de que eu pedi perdão por algo, então eu devo seguir no caminho, porque senão a cobrança vem ainda pior. Porque Deus, ele, além de amor, Ele é justo. Então nós precisamos andar no seu caminho. E eu compreendi a respeito sobre a questão dos holocaustos, que eu brincava, poxa vida, por que eu não posso fazer um altar na minha casa e queimar um novilhinho? E eles falavam, e eu não conseguia compreender, o sangue de Jesus Cristo, mas aí, conforme eu fiz a compreensão, eu entendi que não vai existir oferta maior, não existe, nem se unirem todos os bois, todos os novilhos, todo a lã, todo o sangue da terra, não vai chegar a um mínimo do que o sangue de Jesus representou, não vai chegar a nada, não se compara, porque o sacrifício de Jesus Cristo é o maior sacrifício que vai existir, já existiu e existirá. Não tem como eu fazer algo para
não existe, não tem o que eu faça que possa chegar a... Não dá nem vontade de falar a respeito de... Jesus Cristo, Ele é grande, Ele é tremendo, só Ele é digno. Só através dEle nós conseguimos a paz. E eu gostaria de finalizar lendo um texto que o pastor me passou hoje, que é 1 Pedro 2, a partir do versículo 4. Se vocês quiserem abrir, é sobre sacerdócio. Amém? Amém. Em 1 2, a partir do versículo 4, diz o seguinte: Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, tornou-se pedra angular. Para os que não creem, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem às mensagens, para o que vocês também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. É isso, pessoal. Que essa palavra possa edificar vocês assim como ela me edificou. Boa noite. Eu também confesso que para mim foi um confronto também, porque você fica pensando nisso realmente. Muitas vezes nos perguntamos, né? Qual que é o meu chamado? Mas o interessante é que todos nós fomos chamados para ser sacerdote. Você quer ver? Abre comigo lá em Êxodo. Lá em Êxodo 19, a partir do verso 5. Eu vou esperar você abrir. Então eu vou ler. Diz assim: Agora, pois, som diligentemente ouvides a minha voz, guardais a minha aliança, então serei minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós mais serei reinos de sacerdote e nação santa. São essas palavras que falarás aos meus filhos de Israel. Deus, Ele queria para aquele povo, no entanto que o título desse texto está Deus falando com Moisés. Deus, Ele queria que o povo de Israel, o povo que passou 40 dias e 40 noites com Moisés, Ele queria que o povo fosse sacerdócio, a nação fosse sacerdote, todos. Mas aí, se nós puxarmos para o dia de hoje, muitas vezes pegamos e falamos: é só os pastores, é só os ministros de louvores, as pessoas que estão à frente que são sacerdotes. Mas não, todos nós fomos chamados para ser sacerdote. Isso foi estabelecido através da cruz do Calvário. Foi que nem o Mateus falou, o preço, o último sangue derramado, o último sacrifício foi Jesus Cristo. Então, para que você se torne uma pessoa que seja sacerdote, é você aceitar Ele e começar a levar a palavra sobre as nações, sobre as pessoas. Porque realmente o que o Mateus também falou, ele falou que o sacerdote, ele preparava todo o holocausto, ele preparava todo o novilho para entregar a Deus. Hoje o sacerdote, ele tem a função de cuidar de pessoas, ele tem a função de levar as pessoas até a Deus. E muitas vezes as pessoas elas ficam perdidas e falando: qual que é o meu chamado?
mas tem um dos chamados que é ser sacerdote. Porque Deus ele estabelece isso através da cruz. Mas será que nós, como sacerdote, pessoas que somos cristãos, que vivemos o Evangelho, será que temos cumprido isso? Será que temos pegado essa responsabilidade e feito o certo da maneira certa, daquilo que Deus quer para nós? Uma coisa que o ser humano e toda pessoa, ela nasceu para ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. E você começa a entender o que, quando a palavra de Deus ele fala do véu que foi rasgado de alto a baixo, foi que nem a expressão que o Wildo usou, não foi nem a questão do véu, mas que o céu se abriu para nós. Mas muitas vezes não aproveitamos essa oportunidade que Deus nos deu, porque um preço foi pago, o preço foi derramado, mas muitas vezes a gente não entramos nesse templo para adorar Ele, muitas vezes não entramos e não buscamos a presença dEle. Pensa comigo, imagine se todos nós que estamos dentro da igreja, adoramos a Ele, buscamos a Ele, se nós todos os dias entrássemos nesse santuário que é a presença dEle. Imagine coisas extraordinárias que aconteceria. Muitas vezes falamos, não acontece cura, não acontece isso e aquilo, mas por que será? Porque as pessoas elas estão longe, estão distantes de Deus. E quando eu entendo que eu sou sacerdócio, que eu preciso pegar essa responsabilidade para mim, não só jogar e tacar a responsabilidade no pastor Hildo, não simplesmente tacar a responsabilidade em cima do pastor Marcos, ou de qualquer outro líder que existe aí nas igrejas, dos pastores, dos bispos, não sei, da diaconia, e pegar e falar, não, só eles são sacerdotes, porque eles chegam, eles cuidam da igreja, eles limpam a igreja, mas não, todos nós temos essa responsabilidade. Amém. Todos nós temos essa responsabilidade de pegar e falar, eu sou sacerdote. Por isso que quando isso foi colocado para nós, foi um confronto, porque conseguimos, e muitas vezes paramos para pensar e falamos, eu não estou praticando, eu não estou sendo uma pessoa que é sacerdote. Porque o sacerdote, ele leva jovens, ele leva a nação até a Deus. Era isso que Arão fazia. Arão, ele como eu posso dizer? Ele como sumo sacerdote, ele representava o povo. E foi dali que começou essa palavra sacerdote, foi de Arão. E dali Arão, depois dos filhos, ele foi sacerdote. Porque o sacerdote ele entregava o novilho até o sumo sacerdote, que era Arão, e preparava todo o holocausto que nem o Mateus falou. E muitas vezes hoje nós não precisamos mais disso. É que a gente deu até risada quando o Mateus falou, mano, às vezes dá uma vontade de pegar um novilho, de fazer isso e aquilo. É tudo brincadeira, viu, pessoal? Mas muitas vezes não paramos para pensar. A Day até fez um não ali, que quer... A Day é defensora dos animais. Aí, muitas vezes, a gente jogando, se fosse fazer realmente o holocausto, se realmente pegasse uma ovelha e preparasse para Deus, não ia adiantar o sacrifício da cruz. Nós estaríamos jogando fora o sacrifício que foi pago. Nós estaria olhando para a cruz e falando, não adiantou que o Messias vem, vai e morre de novo. Nós estaríamos fazendo isso. Hoje conseguimos facilmente entrar aonde a gente quiser, a gente consegue ter um relacionamento com Deus. Há pessoas que oram dentro do ônibus, há pessoas que estão no meio, está andando, ela consegue. Antigamente não tinha isso. Antigamente era só o sumo e o sacerdote que podia entrar no templo, nos santuários do Santo dos Santos. Olha o privilégio que nós temos hoje, de entrar na presença de Deus, e não experimentar isto. Isso realmente confronta o nosso coração. Porque muitas vezes, no nosso cansaço do dia a dia, muitas vezes a gente deixamos Jesus do lado, Deus de lado, e escolhemos coisas prioridade em nossas vidas. Nós colocamos prioridade em nossas vidas, mas Deus ele quer que você coloque Ele no centro de tudo, que Ele seja o centro da sua vida, que Ele seja o centro dos seus sonhos. E muitas vezes
negamos isso. Negamos ser que nem o Mateus falou. Para você sacerdote tem duas opções. Ou você aceita e pega e fala, vamos fazer isso. Ou você pega e recua. Então é que nem eu falei. É uma responsabilidade muito grande. Levar pessoas até Deus. Proclamar o Evangelho. Viver o Evangelho. Mas isso é a função do sacerdote hoje. Porque é que nem eu falei, o sacerdote antigamente ele preparava todo o holocausto. Hoje não. Hoje ele proclama o Evangelho. E abrindo de novo lá em Êxodo. Em Êxodo capítulo 19, 17, a partir do verso 17. Dezessete. Não, 17 não, 18. 19 e 18. Diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta. O monte foi fumegante e o povo, observando, estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: falou-se tu, e te ouvimos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava longe e em pé de Moisés. Porém se chegou a nuvem escura onde Deus estava. O povo ele teve medo, porque eu creio, não sei se eu posso afirmar isso, eu creio que foi a primeira vez que eles tiveram uns sinais de Deus. Na verdade, eles temeram porque Deus ele se manifestou de forma como trovões, tudo. Então eles ficaram atemorizados de serem consumidos pelo poder do Senhor. Então, aí eles chegaram para Moisés e falaram assim: não, Moisés, então você fala com Deus e a gente só obedece, mais ou menos assim. Sim. E então hoje a gente tem o livre acesso de entrar na presença dele. E muitas vezes temos medo por conta de certas situações que passou em nossas vidas. Achamos que ele é um Deus que é irado, um Deus que condena. Mas eu peço para que você lança fora todo medo. Não seja como este povo de Israel, do povo antigo, que teve medo do Espírito Santo. A não ser que você nunca ouviu a voz de Deus. Porque o sacerdote, uma pessoa que é sacerdote, ela precisa ter uma intimidade, ela precisa ter um relacionamento com Deus diário. Senão ela nunca vai viver coisas extraordinárias. Senão ela nunca vai viver um avivamento sobre o mundo, sobre as nações. Ela nunca vai ver a igreja com renovação do Espírito Santo. Ela nunca vai ver milagres acontecendo. Ela nunca vai ver dons espirituais acontecendo. Se você não assume isso e ter um relacionamento com Deus. E foi isso que Deus compartilhou comigo essa semana. Muito bom ver os meninos desenvolver de uma forma bem objetiva. Interessante. Eu quero fazer só um pano de fundo rápido, histórico. Tudo começou, na verdade, lá no Jardim do Éden. O primeiro casal, Adão e Eva, eles não precisavam de sacerdotes para se relacionar com Deus, porque eles tinham livre acesso, então eles falavam face a face. Tanto é que o livro de Gênesis fala que Deus, na viração do dia, ia ter com Adão e com Eva, bater um papo com eles. Mas girando em torno de toda essa fala que foi feita e do que a gente meditou também nas outras mensagens nos sábados anteriores, tudo está girando em torno de aliança e relacionamento com Ele. Porque o maior desejo de Deus, de fato, para todo Israel, era que eles fossem uma nação sacerdotal, como já foi dito aqui. Mas aí, por exemplo, depois que depois que Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram a Deus, então esse vínculo que eles tinham com o Senhor foi quebrado.
por conta do pecado. E Deus ele passou a falar com algumas pessoas, como no caso Noé, Abraão. De vez em quando Deus acessava esses homens e falava aos seus corações. E no meio dessa caminhada, Deus falou também com Enoque, também, que diz que ele andava com Deus e Deus tomou para si. Só que tem um homem, Abraão, que Deus falava com ele, que tirou ele lá da Mesopotâmia e falou ao seu coração e chamou ele para uma obra muito grande na sua vida. Só que na caminhada que ele estava tendo com Deus, aconteceu algo interessante. Ele encontra um homem, um sacerdote de Salém, rei de Salém, Melquisedeque. Ele era sacerdote do Altíssimo. Abraão é tremendamente abençoado com a fala que eles têm, a conversa que eles têm. Abraão é abençoado, tanto é que Abraão dá o dízimo para ele. E daí que acontece? Deus, ele começa, toda a obra do Senhor começa a ser desenvolvida ali a partir desse momento. Porque daí a gente começa a entender, nós começamos a entender que Deus chamou Israel para ser uma nação sacerdotal, mas segundo a ordem desse sacerdote, Melquisedeque. E é interessante que nós, na verdade, começamos a ficar pensando, poxa, mas será que tem que fazer todos aqueles sacrifícios que, como Mateus falou, ter toda aquela dificuldade, como foi citado aqui? E na verdade, se vivêssemos no passado e não existisse a cruz, precisávamos cada um pegar o seu novilho perfeito e apresentar diante de um sacerdote. Mas o interessante de tudo é que a gente ainda fica preso a algumas questões. Depois que é estabelecido o padrão de sacerdotal que Deus queria, Ele estabeleceu. E lá em Levítico, capítulo 21, Ele fala quem pode ser sacerdote e quem não pode ser sacerdote. E Ele começa a dar um perfil de um homem da tribo de Arão, da família de Arão, que não podia ser sacerdote. O cego, o coxo, e assim Ele dá algumas características. Mas eu ainda pude pesquisar e buscar, porque esses homens, esses sacerdotes que eram da tribo de Arão, ainda assim eles não conseguiram atingir o objetivo que Deus esperava. Mesmo eles se purificando, como você explicou aqui, mesmo eles buscando, oferecendo sacrifícios e mais sacrifícios, mesmo assim eles não atingiram o objetivo que Deus esperava. Deus esperava que um sacerdote, ele tivesse uma vida santa, uma vida perfeita. E eles começaram a pecar, desobedecer. Chega ao ponto que lá em Malaquias capítulo 2, versículo 2, Deus, ele fala bem assim, chega. E ele amaldiçoa os sacerdotes, mas não aqueles que estavam em seu coração. O sacerdote segundo a obra de Melquisedeque. Ele abençoa aqueles sacerdotes que estavam pecando e desobedecendo. E Deus fala, não chega de sacerdotes que dizem algo, mas na sua vida prática é outra realidade. Mas ele falando tudo isso, pensando em seu filho, Jesus Cristo, o Messias, que ainda viria, que seria um homem nascido de mulher, que veio, foi santo, foi perfeito e atingiu todos os padrões como homem, não como Deus, sendo 100% homem e 100% Deus, mas ele viveu aqui 100% homem, foi tentado como homem, viveu tudo como homem e atingiu os objetivos como sacerdote, como homem, porque ele foi o sumo sacerdote segundo a obra de Melquisedeque. E daí é interessante que, da mesma forma que o Messias ele foi rejeitado e o Israel não aceitou ele, porque
como que onde já se viu um Messias, um rei, nascer no meio de animais, nascer numa manjedoura. Estamos esperando um líder político que vai nos libertar dos poderes de Roma e vai nos levar na mais alta glória. Mas não. E onde já se viu um Messias, um líder que come com pecadores? Onde já se viu? Se relaciona com publicanos, cobradores de impostos. E daí, nós começamos a entender que o modelo sacerdotal é aquele que foi falado lá na cruz do Calvário. Aquele modelo que nos leva à perfeição. Hildo, mas como que eu posso ser perfeito se eu sou pecador e cheio de falhas? É porque toda vez que Deus, o Pai, Ele olha para mim, Ele não vê o Hildo, mas Ele vê o seu Filho, que morreu e ressuscitou. É por isso, é por causa dessa graça maravilhosa de Jesus, do ato dele, é que faz com que eu e você tenhamos a oportunidade de sermos sacerdotes, segundo a obra de Melquisedeque. Mas entenda que a igreja medieval, a igreja católica medieval, ela não entendeu isso. Ela não entendeu isso. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a escolher homens do meio deles, bispos, líderes, e falaram bem assim: não, para você obter isso espiritualmente, você precisa fazer isso, pagar isso. Se seu irmão morreu, você precisa pagar essa indulgência, para que você possa, para que ele não vá direto para o inferno, mas que ele vá para uma antessala, que é o purgatório, e daí de lá depois ele é purificado, e daí ele pode obter o céu. E daí Lutero, um monge da igreja da época, ele entendeu que estava tudo errado. Lendo Romanos, ele entendeu que estava tudo errado, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E daí ele escreve 95 teses, gruda na porta da catedral. Dali surgiu a reforma protestante. Deixa eu te dizer algo hoje. Não precisamos falar que os músicos são levitas. Não precisamos falar, e essa fala não é minha, é do pastor Estevão Fernandes. Não precisamos falar que os músicos são levitas. Eles não são levitas, porque eles não são da tribo de Levi. Não precisamos falar que o púlpito é o altar. Sabe por quê? Porque onde você está, você tem autoridade para entrar na presença dele. Aleluia. Porque você tem o poder e a autoridade para estar na presença dele. Porque Deus, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, Ele fez você sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Ele deu esse modelo para mim e para você. Agora, nós precisamos de homens e mulheres que nos liderem. Pessoas que recebem vocações específicas para nos levar a determinados lugares e nos aproximar de Deus. O sonho de Deus sempre foi uma nação sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, para justamente essa nação ela poder levar Deus a todas as outras. A oportunidade hoje é que eu e você nós possamos levar as pessoas a Deus com a nossa forma de vida. Como o Mateus ele comentou hoje, no nosso bate-papo antes do culto, porque o incensário ficava aceso o tempo inteiro? Porque a santidade de Deus, incenso significa santidade, a santidade de Deus ela não pode cessar, ela não pode parar. Todos nós somos chamados. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você é um chamado para ser um sacerdote, para ser uma sacerdotisa. Agora, Hildo, mas ser sacerdote
é o meu chamado? Não. Se você não quiser, mas se você realmente entregou sua vida para Ele, esse é o seu chamado. Agora, a sua vocação, Ele só vai te mostrar se você caminhar com Ele, se você desenvolver isso tudo com Ele. Entenda, Deus, Ele espera que nós sejamos uma nação sacerdotal, não apenas uma nação com sacerdotes, mas uma nação sacerdotal, que todos tenham livre acesso. Como o Iago comentou, não só o véu se rasgou de cima a baixo, os céus se rasgaram, e você tem livre acesso de entrar até Ele e poder confessar se for o caso de pecado. Mas olha, deixa eu te falar, você tem acesso para receber e ouvir dele as grandezas, os tesouros escondidos. É por isso que somos sacerdotes aqui. Mas eu entendo também, isso é particular meu, eu entendo também que além de ser sacerdote, nós precisamos também dar honra ao sumo sacerdote que está entre nós também. No caso, os nossos pastores, o nosso pastor. Porque é importante a gente entender que a autoridade espiritual, a forma que eu vivo aqui, vai refletir como que eu quero que seja lá em cima. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Não rejeite o chamado que Deus fez para você, que Deus tem para você. Deus te chamou para ser sacerdote. Deus te chamou para algo grandioso, para que você expresse na sua vida, no seu dia a dia, a santidade dele, para que você leve até as pessoas a bondade dele, o amor dele. Leve para o faminto o pão da vida, leve para o sedento a água viva. E daí a gente consegue entender, como está escrito na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: vocês, porém, são povo escolhido, reino sacerdotal, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar para as pessoas como é admirável aquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos chamou, Ele tirou da podridão, tirou da escuridão, das trevas, eu e você, para que nós fôssemos aqueles que anunciemos as boas novas do Senhor. Você consegue entender que você é sacerdote? Levanta a mão se você entendeu. Então, com essa mão levantada, eu entendo que você realmente compreendeu a mensagem. Ficou claro para você? Peço que você se coloque de pé. Se a mensagem foi clara para você, isso quer dizer que o Espírito Santo falou ao seu coração. E é assim que Ele quer que você chegue na presença dEle, ouvindo, sendo sensível à voz dEle. Que nada, nem ninguém obstrua esse canal. Que nada nem ninguém impeça que eu ouça a voz dEle. Se Ele falou para eu ir, eu irei. Se Ele falou para eu falar, eu falarei. Se Ele falou para eu viver, eu viverei. Sabe por quê? Porque nós somos sacerdotes. Somos sacerdote santo, sacerdote real, sacerdote que tem acesso à sala do trono. Não precisamos mais de mesa do próprio expiatório. Não precisamos mais de altar de ouro, altar de bronze, ou muito menos outra coisa que nos leve a poder sacrificar para perdão dos nossos pecados, ou muito menos para nos levar a glorificar o nome dEle. Não precisamos nada disso, só precisamos crer que Ele está aqui, falando ao nosso coração, movendo as coisas a nosso favor. Romanos diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós temos clareza, Senhor,
de quem somos diante de Ti. Somos sacerdotes, ó Pai. Somos nação santa. Somos propriedade. Somos propriedades do Senhor. Por mais que as lutas, o inimigo, ele tente dizer o contrário, Senhor, mas nós pertencemos ao Senhor. Porque a nossa vida, a nossa alma, ela foi paga pelo alto preço. Porque o nosso sumo sacerdote, ele pagou esse preço, nos levando, ó Deus, a um acesso direto à sala do trono. Então nos toma nessa noite, Pai, e faz, Senhor, com que nós venhamos viver, ó Deus, de forma intensa este título de sacerdote, esse chamado sacerdotal, Pai. E que não venhamos ser negligentes, ó Pai, com as Tuas coisas. Se é para pegar um papel no chão, que nós peguemos, ó Pai. Se é para falar do Teu amor, que nós falemos, ó Deus. Mas que nós venhamos viver a santidade do Senhor na nossa vida. Toma nossa vida, abençoe nossa igreja, abençoe nossos líderes, abençoe nossos jovens, abençoe nossas crianças, abençoe nossos idosos, ó Pai, abençoe as nossas famílias. Que nós venhamos a cada dia a se fortalecer no Senhor, a buscar, Senhor, qual que é a nossa vocação, o que nós fazemos com qualidade, com intrepidez, com ousadia, mas que nós venhamos usar tudo isso para Teu nome ser glorificado, exaltado e magnificado. Em nome de Jesus, nós oramos agradecido, crendo que o Senhor está presente aqui. Assente um minuto. Eu quero aproveitar e dar os recados. A escola dominical dos jovens, ela já está funcionando, a 1000 cruzes, há muito tempo. Vem amanhã cedo para a escola dominical, para a gente debater. As nossas aulas é sempre polêmica, não é não, Brunão? É da hora. Vem amanhã, você que é jovem, venha participar da escola dominical. No final do culto, a gente também nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Se você trouxe uma oferta, o seu dízimo, traga, entregue ao final do culto, tá bom? Eu vou chamar o pastor Marcos aqui para nos abençoar e nos despedir. Boa noite, paz, graça e paz seja com você. Agradecemos os nossos visitantes, agradecemos a todos. Nós estamos num momento de pandemia e hoje eu recebi uma notícia de uma orientação da fiscalização, a respeito do Covid-19, que a gente precisa manter a distância de 1,5 metro, e isso significa não andar pelo culto enquanto ele estiver acontecendo, porque há aproximação e o decreto diz não pode aproximar, mantenha a distância. Então vamos observar que a gente está ainda em pandemia e evitar durante o culto circulação para qualquer coisa, tá? Você faça tudo antes ou após. E sobretudo, né, a máscara que a gente está utilizando, o álcool gel que a gente está usando, para que de fato eu não pegue, você também, eu não transmita, você não transmita para mim. Isso é muito importante para a gente ter um lugar seguro, manter esse distanciamento. Queremos apresentar os nossos visitantes. Deus abençoe a vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui. E que vocês venham amanhã às 19 horas, né? Turma lá do fundão, pode entrar, por favor, para a gente orar. Vamos orar, isso. Espero vocês aqui para a gente orar juntos. Muito bem, isso. Glória a Deus. Já que a gente não pode pegar nas mãos, né? E a gente pode ficar em pé e podemos unir os corações. Depois o Mateus está ali na porta dando umas felicitações de
recepção e saudação e também de despedida deste culto hoje, né? E também a sua oferta de gratidão. Oremos. Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, pelo sacerdócio de Cristo, que é chamado de supremo sacerdote. Te louvamos, ó Deus, por esse acesso novo, pelo sacrifício da cruz do Calvário, que custou sangue, e a tua palavra diz lá em Levítico mesmo, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há resgate, não há pagamento da dívida para com Deus. Por isso que eles viviam sempre sacrificando os animais, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Porém, quando tu vieste, ó Senhor Jesus Cristo, tu fizeste um sacrifício perfeito e definitivo, um sacrifício capaz e suficiente de salvar o pior dos pecadores, de salvar o mais rebelde, o mais torpe, o mais desobediente, o mais incrédulo, o mais difícil de coração, mais duro, porque tu vens, tocas, falas, convences, para que nós possamos então ter acesso a ti, conexão contigo, sermos ligados a ti, sermos a habitação do Senhor e vivermos diante do Senhor para te adorar, tê-lo em nós, mas ao mesmo tempo estar diante do Senhor. Ó Pai, obrigado por estas palavras, foram claras e ao mesmo tempo profundas, ó Pai. Muito obrigado porque nós temos certeza que o nosso destino é os céus, por causa de Cristo, que abriu este caminho e que nos deu este acesso e que nos purifica de todo o pecado. E que a sua graça, seu favor e seu amor estejam conosco, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E vamos continuar a nossa comunhão aqui entre nós.